Anotou a placa, Rinderknet? Uma aula de tênis, um massacre do João Fonseca nessa grande vitória nas oitavas de final do ATP 500 de Munique. Temos muitas coisas para falar desse jogo, porque, ao meu ver, foi pelo menos aí top 2, top 3 de jogos do João nas últimas semanas aí na temporada. Um nível de tênis absurdo do João Fonseca nessa grande vitória, rumo às quartas de final do ATP 500 de Munique, onde ele vai enfrentar mais uma vez um top 10. Então, pela terceira ou quarta semana consecutiva aí, ele vai enfrentar um jogador do top 10. E a gente, óbvio, vai falar também sobre esse jogo, mas hoje, nesse pós-jogo, com a luzinha verde aqui, em homenagem ao seu Haroldo. Seu Haroldo, não fique bravo comigo, porque eu estou com essa luz verde. Verde é Brasil, é vitória de João Fonseca. Sempre que tiver a luzinha verde aqui, é vitória do João. E sempre que tiver vitória do João, é inscrição no canal, né? Precisamos da sua ajuda. Teve outro dia aí alguém que falou que a gente fica pedindo demais inscrição. A gente precisa pedir inscrição, não custa nada e ajuda demais o canal aí na entrega para outros amantes do tênis. Então segue aí o Saidinho, se inscreva aí no canal. Estamos aí na nossa meta de 8 mil inscritos. Quem sabe a gente não consegue os 8 mil inscritos com o caneco do João em Munique. Seria perfeito. Eu já fiz aqui uma profecia numa final aí, mas eu não vou ficar falando muito, mas vocês sabem a final que eu quero para o Munique. Então vamos lá, vamos falar sobre esse grande jogo do João. 6-3, 6-2. Passou por cima do Arthur Rinderknet. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre o duelo de hoje. Primeiro, o francês, não é que o francês jogou mal não, tá? O Rinderknet apresentou um nível de tênis altíssimo, principalmente no primeiro set, onde ele teve algumas chances de quebra no João. Logo no primeiro game, pra mim, o João ganhou o jogo numa bola, que vocês devem lembrar quem assistiu o jogo aí, que foi logo no primeiro game. Eu vou até olhar se realmente foi no primeiro game, pra eu não falar besteira, mas quando o Rinderknet teve um duplo breakpoint pra cima do João, 15-40, eu acho que foi logo no primeiro game, e aí no 30-40, o francês acha uma bela direita e o João devolve uma pancada de direita. Ele já estava fora da quadra e ele devolve uma pancada de direita na paralela, salvando o breakpoint. Foi logo nesse primeiro game mesmo. A partir dali, o francês olhou com uma cara tipo assim, o que tá acontecendo, né? E o João não deixou uma porta aberta pro francês após isso aí. Então foi assim, uma exibição de gala do João. O Rinderknet jogou muito bem, ele teve essas duas chances de breakpoint. Depois ele vai ter o serviço quebrado ali, né? O João quebra o serviço em 3-1 e o Rinderknet chega a pressionar o João no 5-2, no 4-2, né? Quando o João faz o quinto game, ele tem um triplo breakpoint. E até esse game o João estava perfeito, jogando perfeito sem erros. E nesse game a gente até brincou no nosso clube de membros ali. Aliás, meu amigo, minha amiga, vire membro do canal por acho que dá uns R$7 por mês e você acompanha o jogo do João com a gente no WhatsApp. A gente fica ali comentando, vendo o jogo junto e a gente tava falando que o João deixou esse 0,40 aí pra ele dar uma treinada, né? Ele errou acho que 2 ou 3 bolas ali seguidas, 0,40, depois ele jogou muito, confirmou o game, parecia que ele queria treinar esses pontos de pressão aí, e fechou o set com mais uma quebra em cima do francês. Após essa quebra no primeiro set, deu pra ver na expressão do Rinderknet que ele não estava conseguindo jogar, porque ele estava jogando muito bem, estava jogando num nível altíssimo. Quando a gente olha os números desse primeiro set, dá pra ver, o Rinderknet ele colocou 63% de primeiro serviço em quadra, ele teve um total de 13 winners e 6 erros não forçados. Tô falando do francês, eu não tô nem falando do João. Num saibro, onde o cara tá com agressividade, porque o francês estava sendo muito agressivo, que era o caminho dele pra vitória contra o João. E o cara praticamente não errou, o João quebrou esse cara 2 vezes no primeiro set. No segundo set, deu pra sentir que o Rinderknet deu uma desmotivada, deu uma desanimada, o que é natural. Tanto é que ele comete mais erros não forçados do que o Whindersson. Já são 18 erros não forçados e 11 winners. E o João, no primeiro set, são 15 winners e 9 erros não forçados. E no segundo set, 6 winners e 2 erros não forçados. Eu vou até colocar aqui a telinha dos números. O João fez simplesmente 21 winners e 11 erros não forçados. É quase o dobro de winners do que erros não forçados. E a gente sempre vem falando aqui, o João, quando faz mais winners do que erros não forçados, ele está muito próximo da vitória. Todo jogo que o João perde
é inversa essa relação. Ele faz mais erros não forçados do que o winners. E a maioria dos jogos que ele faz mais winners do que erros não forçados, ele ganha. E hoje foi um absurdo o que ele jogou. Erro praticamente zero. E tava sendo agressivo, tá? Não é que ele ficava jogando a bola pro outro lado e esperava o francês errar. Tanto é que o francês fez ali, ó, foi 24-24. Né? Vou até conferir esse número. 24-24, é isso? Porque eu até achava que ele tinha feito mais... foi 24-24. Então, assim, foi uma boa partida do francês. E o segundo set, com o francês baixando o seu nível de jogo, aí sim o João demonstrou um grande tênis, né? Salvando muitos breakpoints. O Rinderknech teve 9 breakpoints, não conseguiu quebrar. O João teve 7, quebrou 3 vezes. E aí, os 2 pontos que eu gostaria de frisar aqui. Serve rating, segundo as métricas da ATP e considerando a média de todos os tenistas no saibro, o João teria a maior nota, ou seja, perfeito servindo. E recebendo também a maior nota dentre a média da ATP. Olha, eu não lembro de um jogo que o João foi o primeiro nos dois. Eu acho que desde que a gente tem esse canal aberto, acho que deve ter tido uns 2 ou 3 jogos no máximo que o João foi primeiro nas métricas de saque e nas métricas de retorno. Colocando bastante primeiro serviço em quadra, ganhando muitos pontos no segundo serviço do Rinderknech, 63%. Então, assim, uma partida fantástica do João. Um detalhe sobre a quadra estava menos pesada do que ontem, né? Choveu menos lá na Alemanha, muito frio, a quadra pesada, mas bem menos pesada. A gente vai fazer o pré-jogo completo contra o Shelton, que vai ser o próximo adversário do João. A gente tem até deixou atualizado aqui o caminho do João, né? Shelton, Bublik caiu, então na semifinal pode ser um Shapovalov, pode ser um Marojan, tem bastante gente, até um Molchan, né, que já ganhou do João quando o João era bem novinho. Então essa semifinal aí pode mudar bastante, mas quarta de final é contra o Shelton. E se a quadra tiver, quanto mais pesada tiver a quadra, melhor pro João. A gente vai falar isso no jogo. A quadra ainda estava pesada, mas estava menos pesada. O Rinderknech tentou variar muito o jogo, isso foi um ponto que eu não falei. Ele tentou variar muita deixadinha. E o João, né, como a gente falou ontem, muito rápido, subindo a rede, fechando a rede. Eu não olhei os pontos de rede, cara, mas esse seria um dado bem legal de olhar, porque assim, o Rinderknech no primeiro confronto dos dois, ele foi perfeito na rede, né? Ele ganhou a maioria dos pontos. E olha só, o João foi 2 vezes a rede e ganhou 2 vezes o ponto. O Rinderknech foi 8, ganhou 6. Mas teve vários pontos que o Rinderknech dava uma deixadinha, o João chegava na deixadinha e ganhava o ponto. E ele estava pegando um especialista em rede. Então, muito rápido, fechando muito bem a rede, sabendo volear. Então, assim, não tem o que falar. Partida perfeita. Para desespero do Cláudio, para desespero dos haters. O Cláudio falou que o João pegou um cabeça de bagre, né? Mas a verdade é que o João deu um show em quadra. E foi muito bem. Então a gente espera que ele continue essa campanha. Já está em 30º do ranking. Tem espaço para ele ser cabeça de chave ainda em Madrid. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu achava que não, mas parece que ainda dá. Eu vou colher melhor essa informação. Mas o João sendo 30º, ele entraria como cabeça de chave no Masters 1000 de Madrid. E sendo cabeça de chave no Masters 1000 de Madrid, ele entra de bye na primeira rodada, além de não pegar outro cabeça de chave. Então é uma grande vantagem. E, que é o principal, né, ser cabeça de chave em Roland Garros também, que aí sim, também é uma ótima vantagem de você pegar um chaveamento um pouco mais acessível em termos de ranking. Então, muito bem, acho que não temos muito o que falar. Além disso, uma grande partida do João. Parabéns pro João, parabéns pra equipe, parabéns pra torcida brasileira que acordou às 6 da manhã para ver o nosso menino dando show, certo? Vou marcar aqui com vocês, ó. Esse vídeo está indo ao ar hoje, quarta-feira. O João joga na sexta. Então, na quinta-feira, 8 horas da manhã. Amanhã, às 8, já deixa a notificação ativada aí, porque vai sair o pré-jogo completo entre João Fonseca e Ben Shelton. E eu preciso pedir, além da sua inscrição que eu já pedi, o seu like e o seu hype, né? Se depois de uma vitória dessa, você não deixar um like e um hype, aí é porque você tá muito amargo, né? Então, deixa o seu like, deixa o seu hype, ajuda esse canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.